O que é arte? Não, não! Isso não. Mesmo com uma definição em nosso dicionário, por anos as pessoas se perguntam como se define a arte. Seria arte tangível ou apenas uma ideia que flutua pelo ar, esperando ser capturada pelas emoções e sentimentos do indivíduo? Uma obra de arte são apenas pinturas e músicas ou ela pode ir além? Se você espera que eu dê uma resposta para isso, então está perdendo seu tempo. Minha função aqui é apenas questionar e dialogar. Olá, eu sou o Midas e o assunto do vídeo de hoje é The Witcher 3 e os jogos como obra de arte. Roger Scruton, em seu documentário chamado Por que a Beleza Importa, traz uma definição no mínimo interessante que só tem a adicionar ao tema. Abre aspas. Se uma obra de arte não é nada mais que uma ideia, qualquer um poderia ser um artista e qualquer objeto uma obra de arte. Não existiria mais necessidade de habilidade, gosto ou criatividade. Fecha aspas. Em outras palavras, se apenas uma ideia é suficiente para ser arte, então qualquer coisa é arte, não importando a habilidade ou a criatividade do artista. E sendo bem sincero, pensar que a arte seja apenas isso é o mesmo que se livrar de toda a criatividade que existe por trás dela. A arte antes tinha o propósito de ser bela, de promover sensações nas pessoas que paravam para desfrutá-la. E você pode até discordar de Scruton e dizer que considera que qualquer ideia pode ser uma obra de arte. Mas pense no seguinte: se qualquer ideia pode ser uma obra de arte, então na verdade tudo é uma obra de arte. E se tudo é uma obra de arte, então na verdade nada é uma obra de arte, pois não há mais distinção do que é uma obra de arte. Pense assim: uma pessoa tem que ter uma habilidade muito bem desenvolvida para se tornar especial. Talvez um grande jogador de golfe, um grande pintor, um grande jogador de futebol. Mas e se todas as pessoas fossem especiais? Bom, então não haveria mais pessoas especiais, pois todo mundo seria considerado normal, já que todo mundo teria uma habilidade muito bem desenvolvida. A mesma coisa se aplica à arte. E você que está me assistindo tem todo o jeito de discordar. Inclusive, eu encorajo a comentar o que você acha dessa definição de arte. Ficarei mais que contente em ler sua opinião. Vou respeitá-la e provavelmente vamos concordar em discordar. Tendo em mente então que não basta uma ideia por si só ser uma obra de arte, continuemos. The Witcher 3 foi um jogo lançado em 2015 para PC, PlayStation 4, Xbox One e algum tempo depois teve também sua versão para Nintendo Switch. O primeiro trailer do que seria o jogo foi mostrado na E3 de 2013. Pelo trailer, é possível ver um jogo que na verdade nunca foi lançado. Sim, por incrível que pareça, The Witcher 3 sofreu downgrades. Mas calma, eu não estou falando mal do jogo, estou chamando sua atenção para um fato muito importante. Muitos jogos que foram lançados nessa geração que está para acabar sofreram downgrades, e a reação da comunidade gamer foi de total repulsa. Mas, essa repulsa também aconteceu com The Witcher? Quando The Witcher 3 Wild Hunt foi lançado, era impossível falar de outra coisa. Quase 100% da comunidade gamer no YouTube postava vídeos sobre o jogo. Canais foram criados e modelados só por conta de The Witcher, e a CD Projekt Red ganhou um destaque do qual eles não possuíam antes. E em meio a todo esse vendaval de informações, não havia uma pessoa sequer comentando na época que The Witcher sofrera qualquer tipo de downgrade, mesmo que assim o fosse. Mas então, por que ninguém percebeu, ou se percebeu, por que ninguém apontou este fato em seu lançamento? Em primeiro lugar, mesmo com downgrades, The Witcher 3 tem gráficos de tirar o fôlego, mesmo ainda hoje, meados de 2020. Nessa terra medieval, você encontra uma variedade de lugares. Você pode viajar por pântanos pegajosos, vilas queimadas, castelos imponentes, fortalezas enormes, florestas sombrias, rios e mares, e até mesmo terras de contos de fadas. Mas nem só de gráficos vive um jogo. The Witcher também tem uma história muito bem contada e amarrada, com seu plot bem definido e seus personagens muito bem explorados, coisa que muitos jogos na atualidade pecaram em fazer. É impossível que você não se envolva com o caminho que Geralt of Rivia precisa seguir em busca de sua afilhada.
Quanto mais fundo você navega nessa história, mais você quer se envolver. Você simplesmente precisa descobrir qual é o desfecho, o que vai vir com a próxima missão. E, além disso tudo, conta com uma trilha sonora fantástica. Uma música melhor do que a outra. Desde ritmos eletrizantes aos mais lentos. Cada música parece conversar diretamente com quem está jogando. Se um afogador por si só já é empolgante o bastante para fazer você desembainhar sua espada e sinalizar o Igni para ele, quando isso começa, a sua vontade de jogar o Geralt dentro de uma toca de Neckers e começar a cortar cabeças. Com uma bagagem dessas para oferecer, fica difícil encontrar defeitos, mesmo que eles existam. Eu mesmo devo ter fácil mais de 200 horas de gameplay, juntando tempo na Steam e no Xbox. E ainda hoje, depois de tirar um tempo de férias desse jogo, vez ou outra, volto para Velen ou Novigrad, desfrutar de mais um tempo desse mundo tão real quanto a própria realidade. E ainda hoje, eu consigo esbarrar em alguma missão da qual eu nunca havia feito nas jogatinas anteriores. The Witcher, com todas essas qualidades, atingiu um marco do qual estávamos necessitando naquele momento. Ele mudou o que era o comum da época. Como assim? Você me pergunta. Simples. Na época que lançou The Witcher, era mais fácil você encontrar um jogo single player, tão rico na história a ponto de fazer você jogá-lo novamente, com vários finais e escolhas realmente de peso. Ou era mais fácil você encontrar jogos single ou multiplayer, com histórias totalmente esquecíveis e partidas online só para promover as famosas loot boxes. Não me entenda mal, eu não quis dizer que The Witcher 3 foi o único jogo bom lançado aquele ano, porque ele não foi. Eu quero apontar que The Witcher mudou a forma como o consumidor enxerga as empresas por trás dos jogos hoje em dia. Tudo isso graças ao trabalho duro da CD Projekt. E o que tudo isso tem a ver com arte? Comentei na primeira parte que a arte tinha o propósito de promover sensações para quem estivesse disposto a apreciá-las. E bem, isso é exatamente o que acontece com The Witcher. Vou passar por algumas experiências que eu tive e me diga você se te faz lembrar de alguma coisa. Com The Witcher, experimentei alegria. Experimentei tristeza. Alívio. Uai! Aqui! Experimentei ternura. You were right. That really works. Thanks. Glad to be of service. Senti raiva. You always were an unruly child. I adored that about you. Now fly! Esperança. E paz. My, it's lovely. Think the spirits of Skellige favor us.
Se o propósito da arte é nos fazer sentir, como não vamos chamar isso de arte? Todas as qualidades que citei no bloco anterior colaboram para o produto final. As paisagens são belas como pinturas, a história é muito bem escrita, como se fosse um filme interativo, a trilha sonora é tão boa quanto uma verdadeira ópera. The Witcher, se fosse uma escultura, poderia muito bem ser o Davi de Michelangelo, pelo impacto que seu lançamento causou na comunidade. Não é à toa que a CD hoje em dia é adorada e até mesmo venerada. Acompanhar a história e o mundo de Geralt da forma como foi montada é como entrar em uma exposição de pinturas, que você aprecia e viaja nas formas geométricas e cores usadas. Cada pincelada levando cada pessoa a um sentimento diferente. Sentimento esse que pode ser já conhecido e ainda assim novo na sua forma de sentir. Como um recém-nascido, conseguindo formar suas primeiras palavras pela primeira vez. E você? Sentiu alguma coisa que eu não coloquei no vídeo ou lembrou de uma cena diferente para cada sentimento que eu apontei? Comenta aí embaixo para eu saber qual é. Esse vídeo vai ficando por aqui. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até o final e até a próxima.